Eu sou a Nirde e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de como os livros me ensinaram a respeito de propósito de vida e como eu percebi essa questão do propósito de vida através de alguns livros e através de alguns autores também. Se você tem dúvida a respeito de qual o seu propósito, sabe o que é propósito de vida ou coisas assim, ou quer saber um pouco mais de como eu aprendi, né? Ficou curioso para saber? Fica até o final desse vídeo que eu vou contar tudo aqui para vocês. E antes, aqueles recados, deixe seu like, se inscreva no canal. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, se você comprar pelo meu link, é o primeiro aqui da descrição, você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada nem por isso. O segundo link é de todos os meus livros publicados lá na Amazon, você pode conferir todas as histórias que eu criei lá também. Mas agora vamos lá. Quando a gente fala a respeito de propósito de vida, qual o seu propósito, né? Muita gente fica meio insegura e não sabe muito bem definir ou não sabe o que é esse tal propósito de vida, né? Como que eu sei o que é o meu propósito de vida? E aí eu aprendi uma coisa, algumas lições com os livros e livros literários mesmo, não eram livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, esses livros de não ficção, não, livros literários mesmo. Uma das coisas que é bom alertar aqui é que propósito de vida é algo muito subjetivo, é algo muito pessoal, sabe? É tipo a sua razão de existir. Para que você veio ao mundo? Qual a sua missão, né? Quais as suas habilidades? Como que você vai ajudar outras pessoas através do seu propósito de vida? Seria algo que você faz e que vai impactar ou influenciar, refletir em outras pessoas. Também tem a ver com a sua direção de vida, algo que te faz bem, algo que você faz com excelência, algo que você sente útil. Sabe, eu acho que nada melhor do que esse termo para definir, assim, ó, ao sentimento de utilidade e de satisfação que a gente sente. Mas uma coisa que é bom lembrar é que esse propósito de vida, ele pode mudar ao longo do tempo. Você pode criar habilidades, você pode, quando era criança, pensar que o seu propósito de vida era determinada coisa, e aí depois, quando você estava na adolescência, você já gostava de outras coisas e pensava que, sei lá, o seu futuro era ser jogador de futebol. E aí, quando você ficou um pouco mais velho, você viu que não era aquilo que você queria e você tinha outras habilidades que você foi descobrindo ao longo do tempo. Então agora você crê que o seu propósito de vida é ser, de repente, um odontólogo ou qualquer outro tipo de profissão, né, que você veja que você tem habilidades, que você tem aptidão, que você tem ali uma ligação, que você acha que você tem algo semelhante, que você tem algo a contribuir através daquilo. É aí que vem a questão das suas habilidades, né? Tipo, o propósito de vida está muito ligado às suas habilidades, aquelas coisas que você faz naturalmente. Já conheceu pessoas que às vezes cozinham muito bem? Sabe, que tipo, tudo que ela faz, por mais simples que seja, fica muito gostoso. Ou às vezes a pessoa que cuida da casa com, assim, um carinho, um cuidado. Quando você chega, você olha e você sente num lar, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que você, né, vê que são donas de casa, a casa tá sempre limpa, organizada, mas tem pessoas que parece que tem um dom, né? Quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, parece que aquela pessoa nasceu para isso, né? Então tem muito a ver com as suas habilidades. Acho que a primeira coisa para descobrir o seu propósito é descobrir quais são as suas habilidades, né? O que você gosta de fazer, o que você tem facilidade para fazer, o que você se vê fazendo até mesmo nos finais de semana ou mesmo no feriado e você não se sente cansado, não se sente sobrecarregado. É lógico que trabalhar cansa e é natural e você precisa de descanso, não é isso que eu tô falando de trabalhar sempre, mas o que eu tô falando é daquelas coisas que você sente prazer em fazer, em ajudar. Quando você termina, você se sente satisfeito. E aí vem a questão dos livros, né, que eu falei para vocês que tem alguns livros que quando eu leio eu falo assim, gente, que bom que essa autora seguiu o propósito dela, porque através dos livros dessa autora parece que o livro é tão bom, a história te mergulha, assim, a história te puxa, né, num mergulho ali dentro, você se sente ali naquela história, e aí quando você lê, você fala assim, uau, né, tipo,
que livro incrível. E eu acho que esse sentimento de terminar e pensar assim, gente, que livro incrível, como eu me senti, né, ali dentro, imerso, mesmo às vezes o autor não te descrevendo muitos cenários, né, às vezes ele descreve, mas ele não é descritivo tipo minuciosamente, mas ainda assim ele te leva ali para dentro. E uma das autoras que eu vejo muito isso em relação a mim, né, o meu sentimento quando eu leio os livros dela, é a Holly Black, né? Ela que é autora de O Canto Mais Escuro da Floresta, foi um dos primeiros que eu tive contato com ela há muito tempo, bem antes de O Príncipe Cruel ser esse hype todo. Depois ela veio e publicou O Príncipe Cruel, publicou os outros livros também, né? Uma trilogia, esses livros, e aí que veio novamente O Canto Mais Escuro da Floresta, e algumas pessoas tiveram maior contato, mas eu já li também Boneca de Ossos, vou colocar aqui para vocês, li outros, li Gata Branca também, que é um livro bem antigo dela, e todas as vezes que eu leio, gente, O Canto Mais Escuro da Floresta, e eu tenho a versão com a capa anterior ainda, eu já li acho que umas 4 vezes aquela história, e todas as vezes que eu leio, parece que eu estou lá dentro, sabe? Parece que eu estou mergulhada na história. E aí eu vejo que ela é uma pessoa que seguiu o propósito dela, né? Porque ela leva os leitores a ter esses sentimentos, a viver essa experiência. Então é muito bom quando a pessoa ela vive o seu propósito, porque ela impacta vidas, porque ela reflete em influenciar pessoas a também seguir o propósito dela. Por mais que às vezes o seu propósito não seja de escrita, não seja ser um autor, né? Mas você pode ter outras habilidades e através de ver aquela pessoa fazendo algo e algo que você fala, nossa, parece que essa pessoa nasceu para aquilo, te dá também uma vontade de fazer coisas, né, que você nasceu para isso também. Eu acompanho muito aqui no YouTube várias pessoas de vários nichos diferentes. YouTube é o meu principal meio de consumir conteúdo. Eu produzo e eu consumo muitos vídeos aqui no YouTube. É a rede social, tipo, né, a plataforma que eu mais utilizo é aqui no YouTube, que eu gosto muito, inclusive, aprendo muita coisa, vejo muita coisa interessante, nichos diferentes, e tem pessoas de várias habilidades que eu falo assim, nossa, parece que essa pessoa nasceu para isso, né? E é a questão do propósito de vida. Então os livros me ensinam muito. Sempre que eu encontro um livro que me faz pensar, eu queria ter escrito essa história. Sabe aquele sentimento de, nossa, como que a pessoa deu conta de escrever, de onde que surgiram tantas ideias? Eu percebo que aquela pessoa, ela tá seguindo o propósito de vida dela. Existem muitas habilidades no mundo e você pode reconhecer as suas, né? Existem pessoas que têm habilidades com música, tem pessoas que têm habilidades artísticas, e aí artísticas vai as mais variadas possíveis, artesanato em geral, né, dos diferentes formas. Tem pessoas que têm habilidade com linguística, com comunicação, outras têm muita habilidade em escutar as pessoas, né? Então ela não quer dizer que ela vá ser uma psicóloga, porque logo as pessoas pensam, né? Ah, ela escuta, né? Então ela é psicóloga. Não, tem várias outras profissões que envolvem essa escuta, sabia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você vai, as mulheres, né, vão ali, os homens também, né? Hoje em dia os salões, né, de cabeleireiro cresceram muito, né, nessa questão masculina também. Quando você vai num salão e você tem ali um profissional que ele te escuta muito, parece que ele tem um dom. Toda vez que você vai lá, por mais que você não seja uma pessoa muito comunicativa, você fala e fala muito, né, a respeito da sua vida, e ela faz pergunta que te instiga a falar mais sobre isso, né, e você sai de lá com tipo, nossa, desabafei, né? Então tem várias profissões que vão envolver as suas habilidades. Tem pessoas que têm habilidades matemáticas, e isso não quer dizer que ela vá ser um professor de matemática, por exemplo. Ela pode ir por diversos caminhos que envolvam os cálculos matemáticos, assim como a comunicação. Ela não tem que ser necessariamente um orador, ela pode ser diferentes coisas, né? No caso das habilidades artísticas também, no caso das habilidades com música. Então existem muitas áreas
onde você pode utilizar essas habilidades. Então, às vezes a pessoa acha que, porque eu desenho, eu tenho que ser um ilustrador, e nem sempre, né? Então, você tem que pensar nas suas habilidades e a partir dali o que você gosta de fazer. Então, por exemplo, eu gosto de desenhar, mas eu não tenho a vocação, eu não gosto, eu não tenho vontade de ser uma ilustradora, por exemplo. Principalmente a questão de ilustrador freelancer. Esse negócio de encomenda pra mim é tipo, detesto, sabe? Então não é pra mim aquilo. Por mais que eu tenha habilidades para desenho, né, eu não tenho aquela habilidade para lidar com encomendas. Então veja, você tem que, depois de descobrir suas habilidades, você tem que pensar a respeito de coisas que você gosta. Dali, né, das suas habilidades, da identificação das suas habilidades, você vai abrir portas para diferentes tipos de profissões que você pode utilizar ela. E quando você utiliza essas habilidades no seu dia a dia, no seu trabalho, você se sente muito útil, né? E é assim que eu me sinto quando eu utilizo as minhas habilidades no meu trabalho, no meu dia a dia. Agora, por último, uma das coisas que eu quero tratar aqui é que mesmo as suas habilidades inatas, e o que é uma habilidade inata? Algo que você já meio que predispõe, né? Você desde pequenininha já desenhava, ou desde muito cedo você já percebeu que tinha habilidades artísticas, ou para música, ou enfim, seja lá o que for. Mesmo essas habilidades inatas, elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser treinadas. Não é porque você tem uma certa facilidade que você não tenha que treinar, não, né? Para ficar melhor a cada dia é preciso treino. Certamente, olha, aí voltando à questão do livro, né? Eu falei para vocês a respeito da Holly Black, e quando eu li o livro A Gata Branca, que é um dos livros mais antigos dela, a escrita é muito diferente dos livros que ela escreve hoje, sabe? O último livro que eu li dela é o livro da noite, é uma escrita maravilhosa, é um livro incrível, né? Vai bem diferente daquelas histórias de fadas, mas ainda tem muita fantasia. Mas quando eu vejo Gata Branca, eu falo, nossa, mas parece que tá tão distante. A mesma coisa, por exemplo, eu vou citar um outro autor aqui que a gente percebe que ele nasceu para isso, Stephen King. Stephen King escreve livros de terror e não somente de terror, né? Senão os amantes do autor vai, né, brigar aqui nos comentários. Não, ele não escreve só livros de terror. Mas ele é um autor incrível, ele escreve muito. E quando você vê lá, tipo, a Carrie Estranha, né, para os livros que ele escreve hoje, você vê uma diferença gritante na escrita. Você vê que essa habilidade que ele já tinha, e para quem leu o livro sobre a escrita, que é tipo uma autobiografia do autor, com algumas dicas de escrita, quando você lê sobre a escrita, você percebe que ele desde pequenininho já criava histórias. Então ele vendia histórias na escola, para os vizinhos, ele criava, né, muitas histórias desde pequenininho. Você percebe que já é uma habilidade nata dele, ele já escrevia, mas se tornar um autor veio com o tempo, né? Certamente se a gente lesse a primeira história dele, é bem diferente de Carrie, por exemplo, né? Que foi o primeiro livro publicado ali, realmente, né? Um romance. Antes ele escrevia muitos contos para revistas e tal. E aí você vê Carrie e a evolução que ele teve desses contos e depois Carrie para os livros que tem hoje, que são assim uma evolução tremenda. Então as habilidades natas, elas precisam ser desenvolvidas também. Se você percebe habilidades em você, treine-as, né? Treine-as para que elas se tornem melhor. Você é um ótimo comunicador. Mesmo assim, você tem que treinar, né? Oratória, dicção e várias outras coisas que englobam a comunicação. Então, galera, esse foi um pouco a respeito de propósito de vida e como eu percebi esse propósito de vida através dos livros, de como eu vejo o propósito de vida. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha contribuído ao menos um pouquinho para você. Um beijo e até o próximo vídeo.